Pai, nós te agradecemos por essa noite, Deus, em que a tua igreja está reunida para adorar ao Senhor, para engrandecer o nome do Senhor e para juntos tributarmos ao Senhor toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Nós somos muito agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós nesse dia e fez durante toda essa semana e sempre tem feito. Nós queremos agradecer porque a tua bondade é muito evidente na nossa vida, a tua fidelidade, a provisão que vem do Senhor, o cuidado, a direção, os livramentos, a misericórdia, a graça, o favor. Tudo isso, Deus, é muito real na nossa vida. E nós sabemos que é fruto do teu amor por nós. Não merecimento nosso, inclusive nenhum merecimento temos. Mas, mesmo sendo quem somos e como somos, o Senhor tem sido muito gracioso conosco. E nós estamos aqui nessa noite para agradecer essa bondade do Senhor. Estamos aqui nessa noite para dizer ao Deus amado que nós não merecemos e reconhecer que não merecemos, mas para agradecer ao Senhor com os nossos louvores, com a nossa oração, com a nossa adoração, com a nossa atenção na ministração da palavra, para agradecer com todo o nosso ser, oferecendo ao Senhor, Pai amado, os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Recebe, Deus, nossa adoração. Recebe, Deus, nossa oração. Toma em tuas mãos as nossas vidas. Abençoa este dia, abençoa este culto. Que cada ato desse culto seja para a glória de Deus. Que tudo que se fizer aqui na tua casa engrandeça o teu nome e possa subir, ó Deus, como um aroma suave às tuas narinas. Em nome de Jesus Cristo, traz em segurança os que ainda estão vindo. Os que estão enfermos, ó Deus amado, cura, sara, em nome de Jesus, restabelece a saúde da nossa irmã Eunice. E tantas outras pessoas que se encontram ainda enfermas. Nosso irmão Antônio, cura o teu servo, restabelece a saúde dele, dá vigor. Se há mais alguém enfermo, Pai amado, e nós não sabemos, o Senhor sabe, cura. A irmã Edilena também, cura em nome de Jesus. Cuida da tua serva e abençoa. A irmã Maria Luísa, restabelece, dá vigor, saúde completa a ela. E tantas outras pessoas que se encontram enfermas. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos alegres por estar na tua casa e nessa noite poder te adorar. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Nós oramos ao Senhor, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 27. Ânelo pela presença de Deus. Salmo 27. Eu vou ler os versículos ímpares dos irmãos dos pais. Amém? Pronto. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atormentará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício
sacrifício de júbilo. Cantarei salmo de alegria ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me alcorce, buscai a minha presença, buscarei por o Senhor a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeite com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desamparam, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por veredas planas, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsos testemunhos, e os que criam crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se no teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Senhor Deus, Pai, te agradecemos por essa noite que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pela tua graça por ter nos alcançado, Pai. Te agradecemos imensamente. Te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter nos dado a salvação em Cristo Jesus. Perdoa nossos pecados, Pai. Nós somos pecadores e necessitamos da tua graça. Seja conosco nesse culto. Ouve nossas súplicas. Ouve a nossa adoração. Nosso louvor e somente a ti, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida, junto aos pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar.
sopra Espírito, e trazendo vida, junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Irmãos, Gênesis 19. Nós vamos meditar nesse instante. Esse texto é muito conhecido. Eu não sei se eu já preguei sobre esse texto aqui, talvez já. Acho que já preguei uma vez sobre esse texto. Acho que uma vez só. Preguei. Lembro bem agora que preguei. Lembro até os pontos. Vamos lá. Nós vamos ler, deixa eu ver aqui, até que versículo nós vamos efetivamente ler. Até o 26. É uma leitura um pouco extensa, tá bom? Mas eu queria ler para a gente meditar nesse texto. É um pouco extenso, mas vai dar certo. Vamos lá? Eu queria que a igreja lesse. Economiza a minha voz. Vocês vão ler bem bonito o texto. Vamos lá? Vamos lá. Ao anoitecer, vieram os dois anjos da Saúl, na cuja entrada estava Ló assentado. Este o conduziu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se no rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, ide para a casa do vosso servo.
que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, vou-vos darei, trabalhais como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí, e acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser-te inseguro. A ti, pois, faremos pior que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para matar Ló. Porém, os homens que fizeram a Ló, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E veio de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: eis aqui alguém mais de Deus, cheio de teus filhos, tuas filhas, todos quantos têm nas cidades, fazem sair deste lugar. Pois vamos descobrir este lugar, porque os seus amores venham quitar, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor os enviou para destruir. Então saiu Ló e falou aos seus gêmeos, aos que estavam para casar com suas filhas e filhos: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor armatia na cidade. Acharam, porém, que eles aceitavam eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e suas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereçam no castigo da cidade. Como, porém, se tornasse, revelaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas filhas, sendo que o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem para o teu caminho. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou respeito diante de ti, e me engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar do monte, pois recebi o meu mal na mão e o meu bom. E eis aí uma cidade para qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porque eu não minha vida, e nela viverá a minha alma. Vai um pouquinho adiante. Vai. Disse-lhe uma país, fujam de acordo, para não se perder a cidade que acabamos de falar. Isso, pode ir. Apresse-te e refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiver chegado lá. Por isso chamamos lá o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo, da parte do Senhor, sobre Sodoma e Gomorra. E se perdeu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se em uma taça de sal. Amém? Se eu dissesse amém e mandasse vocês para casa, a palavra já tinha sido pregada, porque essa história, a gente lendo, a gente entende. Só que a Bíblia, como a nossa vida,
ela é cheia de detalhes. E são os detalhes na nossa vida que marcam a nossa vida, que nos ensinam, que nos colocam para frente ou colocam para trás. São os detalhes na nossa vida que nos aproximam de Deus ou nos distanciam de Deus. A nossa vida é como essa história. E eu quero pegar alguns detalhes dessa história e meditar com as irmãs e com os irmãos nessa noite. Tá bom? A primeira verdade que eu quero tratar com os irmãos e com as irmãs, a Bíblia diz no Salmo 34, um anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então Deus, quando manda aqueles homens lá para aquela cidade, Sodoma e Gomorra, para dar livramento à família de Ló, Deus está dizendo para Ló que estava cuidando dele. Deus estava dizendo para Ló que em meio àquele caos que o cercava, havia um Deus no céu que estava olhando para a vida dele e se preocupando com ele. E pela fidelidade dele, Deus o livraria. Mas, acima de tudo, pela graça, o favor e misericórdia do Senhor. Então, Ló é aquele homem que procurou viver uma vida correta, que procurou viver uma vida boa. A Bíblia não fala nada de negativo sobre Ló. Não diz nada negativo. Fala o que acontecia na cidade. Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver o que aconteceu. Mas Ló não se corrompeu. E interessante disso é que Ló recebe a visita desse anjo, e para a gente ter uma ideia, eu li esse texto todo para a gente ter uma ideia da gravidade disso. Para ter uma ideia da gravidade. Ló recebe a visita dos anjos, a cidade era tão destruída, a cidade era tão perversa, era tão distante de Deus, que aqueles homens queriam possuir os anjos. Ló disse para aqueles anjos, como o texto fala, e vocês viram, eu tenho 2 filhas, eu posso dar elas para vocês. O que eles disseram? Não, nós queremos são os anjos. Nós queremos são esses homens que estão na sua casa. Para você ver como era, em que grau de distanciamento de Deus, eu gosto de falar assim, não gosto nem de falar outro nome, em que grau de distanciamento de Deus estava aquela cidade. Em que grau de distanciamento de Deus e da palavra de Deus estavam aquelas pessoas. Ninguém queria saber nada de Deus, nada. Mas havia um homem lá que queria saber de Deus, que queria ser fiel, que queria obedecer. E Deus guardou aquela vida e protegeu. Você vê o texto? Deus guardou. E eu quero meditar sobre essa história de Ló. Vamos pensar aqui na história, né? Vamos pensar aqui um pouquinho nessa história, tá? O anjo vai lá e fala para Ló. E o anjo chega assim para Ló e diz assim, Ló, quem são os da tua casa? A minha pergunta para vocês é, será que Deus não sabia quem era? Será que Deus não conhecia quem era? Será que os anjos não estavam inteirados de quem era a família de Ló? Será que Deus, quando manda os anjos, né, lá, não sabia quem era? Sabia. A minha pergunta é, então por que é que o anjo faz a pergunta a Ló? Isso está escrito no texto, não é à toa. Isso está escrito no texto para ensinar a mim e a você uma coisa. Pesa sobre nós, que andamos com Deus, um cuidado dele e uma responsabilidade sobre aqueles que estão sob os nossos cuidados. O anjo pergunta, Ló, a aliança de Deus é com você. O compromisso de Deus é com você. O livramento vai ser dado a você. Quem é que está com você? Quem é que anda com você? Quem é a sua família? Ló diz, olha, eu, minha esposa, 2 filhas e eu tenho mais 2 genros. Tenho mais 2 genros. Então, primeira coisa, a primeira lição que a gente aprende é, sobre nós, sobre a nossa vida, como crentes, pesa uma responsabilidade. Abençoar, dar salvação e livramento a muitas pessoas que estão ao redor de nós ou perto de nós. O anjo pergunta, quem é que você tem aí? Ele fala, eu, minha esposa e minhas filhas e mais 2 genros que vão casar com minhas filhas. Vai lá e fala para eles. Nós vamos dar livramento a vocês. Vai lá e fala para eles sair da cidade. Nós vamos dar livramento. Agora fala, porque nós vamos destruir tudo isso. Então, primeiro eu ensino. Deus nos usa para abençoar, dar livramento e salvação àqueles que estão ao nosso redor.
Às vezes são pessoas da nossa casa, às vezes são parentes, às vezes são amigos. Deus nos usa para dar livramento a essas pessoas. No texto, para dar salvação. No texto, Deus nos usa para dar livramento, salvação às outras pessoas. E Ló vai lá conversar com os genros. Deixa eu dizer outra verdade do texto. Sempre, e você pode usar isso tanto para a salvação, como para as escolhas que a gente faz, como para os erros que porventura você esteja cometendo. Sempre, 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 antes do juízo de Deus, vem duas coisas: o aviso e a oportunidade. Guarde isso no seu coração. Sempre, sempre, antes do juízo de Deus, quer sobre aquele que está distante pecando, quer sobre a minha vida e a sua quando estivermos afastados, cometendo pecado, quer sobre um erro que a gente esteja cometendo, um pecado que a gente esteja vivendo, não importa, sempre duas coisas virá: o aviso de Deus e a oportunidade de não mais errar, de não mais cometer, ou de não deixar passar a salvação naquele momento. Sempre. Jó vai lá até os genros. E quando ele vai até os genros, ele diz o seguinte: deixa eu falar uma coisa para vocês. Veio o anjo do Senhor aí e me disse que ele vai destruir tudo isso aqui. Isso aqui vai ficar pior do que um inferno. Ele falou para mim. E Deus não mente. Eu estou parafraseando o que Jó falou. Deus não mente. Ló. Deus não mente. Deus só fala a verdade. Ele cumpre o que ele promete. Ele prometeu, ele vai destruir essa cidade. Mas há uma possibilidade da gente ter salvação e livramento. Vamos lá para casa. E lá em casa vai ser o nosso ponto de partida para sair e ter o livramento do Senhor. Então Ló, a primeira coisa que ele fala para o genro é: lá em casa vai ter um ponto de partida. Vai para lá e nós vamos ter livramento do Senhor. Mas o ponto de partida é lá. Deus sempre nos chama e nos convida a um ponto de partida quando a gente tem o desejo de que a salvação e o livramento de Deus venha sobre a nossa vida. Guarde isso. Deus nos convida a um ponto de partida, sempre que Ele quer dar um livramento a nós, dar uma proteção, ou nos tirar de algo até errado que a gente esteja vivendo ou fazendo. Sempre. Deus sempre vai nos dar essa oportunidade, sempre, nunca vai deixar de dar. E lembre, antes do juízo de Deus, antes do julgamento de Deus, antes do castigo de Deus, por que é que eu falo isso? Que isso é sobre a minha vida e sobre a sua. Antes do castigo de Deus, antes da mão de Deus pesar sobre a nossa vida, antes disso tudo, sempre vem o quê? O aviso e a oportunidade. Então nós não podemos falar que, eu estou passando por essa aflição, porque eu não sei por que, Deus, que eu estou passando por essa aflição. Nunca diga isso, porque Deus sempre mandou um aviso por alguém, ou pela sua palavra, e sempre deu oportunidade para você não estar passando por isso. Então nunca diga que uma luta que você está enfrentando, ou algo que você está passando, e eu estou falando aqui, não na dimensão da provação, porque a gente entende que provação vem sobre a nossa vida, e efetivamente não foi por algo que eu fiz ou deixei de fazer. A provação virá, como foi lá com Jó. Mas muitas coisas vêm sobre a nossa vida, não porque é provação vinda de Deus, mas porque é resultado do que nós fizemos. Mas mesmo antes de nós fazermos aquilo que está produzindo hoje a nossa dor e o nosso sofrimento, veio o aviso de Deus e veio a oportunidade para a gente não fazer. Então nós podemos dizer todas as coisas, mas nunca falar que a luta que a gente está passando como resultado do pecado, faltou aviso de Deus ou oportunidade. Nunca. Nunca podemos dizer isso, nunca. Por quê? Porque Deus sempre avisa e sempre dá a oportunidade da gente abandonar o nosso erro, receber de Deus salvação, receber de Deus livramento, sempre Ele nos dá.
Sempre, sempre. Nunca esqueça disso, igreja. Aí Ló, desculpa, às vezes eu trocar Jó por Ló, porque são tão parecidos, tão pequenos. Se eu falar Jó, entenda Ló, tá? Senhor, dirige o ouvido deles para quando eu falar Jó, eles entenderem Ló. É porque é tão pequeno. Então agora, Ló chega lá para o genro e diz o que para ele? Ó, tem essa oportunidade lá, você vai. Diz o texto, bota aqui no texto, por favor, na parte que Ló conversa com eles. Qual é a resposta? O que é que eles fazem? Vamos ver aqui o que é que os genros fazem. Preste atenção. Pronto, vem aqui. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Alguém tem uma versão que tem uma expressão diferente? Só no final? Alguém tem uma versão que diz, e eles levaram na brincadeira? Alguém tem essa versão aí? E eles levaram na brincadeira? Em alguma Bíblia tem, alguma versão por aí. Porque uma tradução melhor é, e eles levaram na brincadeira. Pronto, mas você vai ver uma versão que ainda é diferente, que diz assim, ó, mas eles levaram na brincadeira. Uma tradução melhor dessa palavra hebraica é, eles levaram na brincadeira. Quantas vezes eu e você levamos na brincadeira uma exortação da palavra de Deus? Quantas vezes nós brincamos com Deus? Quantas vezes nós brincamos com o perigo, com algo que nós estávamos entrando e o Espírito Santo dizia, não vá, não entre nesse caminho. E a gente entrou. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus diz, não vá por aí, o caminho não é esse. E a gente teimou e foi. Quantas vezes a sua mãe, ou seu pai, ou um amigo da igreja, ou o pastor, ou alguém exortou, e você não ouviu o conselho, e você brincou com aquilo que lhe falaram. Quantas vezes nós levamos na brincadeira uma exortação? Ó, vou pegar um pouco pesado. Não brinque de ser crente. Não brinque de ser crente. Não brinque com a palavra de Deus. Não brinque com a palavra de Deus. Não brinque com as verdades da Bíblia. Não brinque. Não brinque. Não use memes para brincar com a palavra de Deus. Não faça isso. Não brinque com a pessoa de Deus. Não brinque com o Espírito Santo de Deus. Não brinque com o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Não brinque com o seu corpo, eu vou acrescentar, com os seus olhos, que é templo também, faz parte de Deus, é para adorar a Deus, com a sua boca, com o seu corpo. Não brinque com Deus. Coloca aí, por favor, Gálatas 6, versículo 7. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus, igreja. Não brinque, o resultado não é bom. Gálatas 6. Não vos enganeis, todos, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não brinque com Deus, porque com Deus não se zomba. Aqueles homens brincaram com Deus, porque Ló os exorta dizendo, ó, o anjo vai lá em casa, lá vai ser o ponto de partida, ele vai dar livramento a gente. Sabe o que é que o texto diz? E eles levaram na brincadeira. Eu pergunto, foram avisados? Foram avisados, diga amém, foram avisados? Tiveram oportunidade? Tiveram chance de sair do perigo? Tiveram chance de alcançar a salvação? Foram salvos? Por quê? Porque brincaram com Deus. Brincaram com o que falaram para eles. Brincaram com a palavra de Deus. Deus mandou um recado. Vá lá. Os anjos foram lá. Livre Ló. E livre-os da casa de Ló. Olha, presta atenção. A bênção era sobre Ló. Mas Deus está dizendo, eu vou estender a bênção sobre Ló e sobre quem tiver na casa de Ló. Quem tiver sobre a sua casa, Deus quer estender a bênção.
Quem estiver sobre a sua casa, Deus quer estender a bênção. Agora, não brinque com Deus. Porque de Deus não se zomba. Aqueles homens brincaram com a verdade de Deus. Brincaram com a verdade de que haveria um caos, mas Deus daria livramento. Eles não acreditaram. Não acreditaram. Quantas vezes nós, como crentes, estamos brincando de ser crente? Flertando com o mundo. Dentro da igreja, mas ainda fazendo as coisas do mundo. Dentro da igreja, mas ainda envolvido com as coisas do mundo. Zombando da palavra de Deus. Zombando da palavra de Deus. Ainda fazendo e vivendo como o mundo. Ainda envolvido com o mundo, ainda brincando com Deus. Vou repetir de novo, tá? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem, que eu e você, o que nós plantarmos, aquilo, o que nós semearmos, isso nós vamos colher, nós vamos ceifar. Porque com Deus não se brinca. Não foi falta de oportunidade. O problema não é falta de oportunidade. Quem disse assim, eu não tive oportunidade. Se eu disser, eu não tive oportunidade, mentira minha. Porque Deus sempre nos dá oportunidade. Deus sempre nos dá a oportunidade de nos desviar daquilo que pode ser a nossa condenação, daquilo que vai trazer algo ruim para a nossa vida. Deus sempre nos dá a oportunidade, sempre. Sempre nos dá a oportunidade. Eu vou contar uma história para vocês, eu contei aqui na igreja. Eu não vou dizer o nome da igreja e nem o nome da pessoa, por uma questão ética. Mas eu contei isso aqui, eu acho que num culto de oração. Tinha um presbítero que estava enfrentando um problema conjugal. Vocês não vão saber quem é, porque eu não vou dizer o nome nem a igreja. Ele estava enfrentando um problema conjugal. Lutou, e esse problema conjugal insistia na vida dele. E ele, abalado pela dificuldade conjugal, aí eu vou acrescentar aqui para os casais e para qualquer um de nós aqui que tem namorado, é noivo, qualquer coisa. Seja uma coisa para você. Isso serve para mim também. Lutas conjugais em relacionamento nós vamos enfrentar sempre. Porque são duas pessoas diferentes que se encontram e se casam, caminhos diferentes que se encontram. E a gente vai seguir esse caminho. Nós sempre vamos encontrar. Quem disser que é casal aqui, que não enfrenta luta conjugal, está mentindo, vou dizer que é mentira. Ou então, a pessoa está se enganando. Porque toda pessoa que tem uma vida conjugal tem um problema, enfrenta. É natural, isso é uma coisa natural. Porque são pessoas diferentes, que pensam diferente e vão enfrentar sempre. Mas coloque diante de Deus. Dobre seu joelho em oração. Se o amor tiver acabado, Deus ressuscita. Saiba disso. Às vezes a gente tem a impressão que o amor acabou, né? Se você tiver a impressão que o amor acabou, se mantenha leal a Deus, a sua companheira, ao seu companheiro, fiel à palavra de Deus. Deus é poderoso para ressuscitar esse sentimento e ainda mais forte. Mas deixa eu contar. Aquele presbítero enfrentando a luta, lutou, mas foi envolvido por uma mulher, marcou um encontro com uma mulher. Preste atenção. Preste atenção. Mas disseram para aquele homem, não vá para esse encontro, um amigo, não vá para esse encontro. E ele estava assim tão desnorteado com a situação e foi. Mas preste atenção, eu nunca vi uma situação dessa. Foi um testemunho dele uma vez que disse. Ele mesmo deu esse testemunho. Né? Mas como muitos não viram, eu não quero falar o nome. Ele disse assim, que antes de ele sair de casa, ele fez a seguinte oração, ele disse, Senhor, Tu sabes que essa minha fraqueza, por conta dessa minha luta, está me dominando. Mas, Senhor, me ajuda e me dá força para eu não cair. Nunca vi alguém sair para o pecado e fazer uma oração dessa. E ele contou o que fez. Quando ele saiu no caminho, quando estava faltando uns 100 metros para chegar no local do encontro, ele se testemunhou depois, ele testemunhou no encontro de casais, uma coisa assim. Quando ele chegou 100 metros, estava faltando para ele encontrar essa mulher, uma pessoa foi atropelada, ele socorreu essa pessoa, levou para o hospital. Quando ele se deu conta, tinha assim 4 horas que tinha marcado o encontro e estava no hospital socorrendo a pessoa.
e Deus livrou. Deixa eu falar uma coisa para você. E brincar um pouquinho. Nem sempre Deus vai colocar alguém atropelado na sua frente, tá? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Então, se eu e você enfrentarmos uma luta, ore a Deus. Entregue a Deus e confie que Ele vai te ajudar. Confie, Ele vai te ajudar. Mas não brinque com Deus. Os genros brincaram. Tiveram uma oportunidade de alcançar livramento e salvação. Tiveram a oportunidade. Tiveram. A gente não pode dizer que não teve. Tiveram. Mas levaram na brincadeira aquilo que Ló falou. Não leve na brincadeira o que o pastor fala. Não leve na brincadeira o que a sua mãe fala, os que são jovens, o pai. Não leve na brincadeira o que o seu amigo, amiga, irmão, irmã da igreja fala e exorta. Não leve na brincadeira. Às vezes, eu falo uma verdade brincando, para não brincar com a verdade. Preste atenção. Às vezes eu falo uma verdade brincando, para você não brincar com a verdade. Não leve na brincadeira a palavra de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus lhe exorta para você corrigir a vida. Não brinque de ser crente, porque de Deus ninguém brinca. Mas o texto diz que eles foram embora, o anjo apressa ele. Deus é tão precioso no nosso cuidado, que Ló se arrastando para sair, os anjos vão lá e puxam ele de casa. Ou seja, eles saíram de lá arrastados. Ló sai de dentro de casa arrastado com a família. Se você ler o texto, o anjo arrasta ele, que ele quer ficar lá ainda. Não para ficar, mas estava se atrasando. Os anjos dizem, embora que o fogo vai vir lá. Arrasta ele e tira ele da cidade. Só que o anjo adverte a Ló e a sua família. Quando você for embora, não olhe para trás. Não olhe para trás. A Bíblia diz no livro de Mateus, não lembro agora o capítulo, lá pelo versículo, capítulo 6, entre 5, 6 e 7, diz assim, aquele que tem posto a mão no arado, não é apto para olhar para trás. O apóstolo Paulo diz, porque eu não olho para trás, eu olho para a frente, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O que é que ele está falando para mim e para você? Se nós deixamos um passado que nos envergonhava, como Paulo diz lá na carta aos Romanos, e também fala aos Coríntios, se nós deixamos um passado para trás que nos envergonhava, então a gente não tem que olhar mais para trás. A gente tem que olhar agora para frente. E Paulo vai dizer quando ele escreve aos Filipenses, esse comportamento que antes envergonhava você, e que era o motivo da sua vergonha, mas você foi liberto disso. Então eu e você não precisamos mais ser envergonhados, fazendo aquilo que era o motivo da nossa vergonha. Nós não precisamos mais fazer isso. Por quê? Porque nós fomos libertos disso. Para não mais praticarmos isso para a nossa vergonha, para a nossa dor e para o nosso sofrimento. Nós somos libertos disso. Então eles são arrastados e vão embora. Quando vão embora, a mulher de Ló olha para trás. O problema não foi o olhar dela. E ela vira uma estátua de sal. E aqui, sem entrar no mérito da questão, estátua de sal ou não, isso não é o que importa. Ela olha para trás. O problema não foi o olhar dela para trás. A expressão hebraica ali não quer dizer tanto olhar, mas significa, a ideia ali é voltar o coração. Ainda que diz que ela olhou para trás, mas a ideia da palavra hebraica significa ela voltou o seu coração para o passado. É mais do que olhar. A Bíblia, nesse detalhe, me exorta, e a você também. Não volte o seu coração para as coisas do passado que te envergonhava. Quando ela olha para trás, a palavra lá quer dizer, ela voltou o coração para o passado. Não voltemos o nosso coração para o passado. Nós não pertencemos mais ao passado. Aí eu vou repetir aquilo que eu falei um dia, aqui quando eu preguei, que é para mim e para você. Quando alguém convidar você novamente para você fazer aquilo que você fazia quando não era de Deus, agora você é. Quando alguém lhe convidar, porque às vezes existem amigos, que a gente pensa que amigos, ou criam
supostas situações que deixam a gente, às vezes, numa situação difícil. Quando essas pessoas se aproximarem de mim, de você, você tem que dizer para eles, sabe o quê? Porque você está procurando dentre os mortos aquele que está vivo. Você e eu estamos vivos para Cristo Jesus e para a glória de Deus. Nós já fomos mortos, mas nós não somos mais. Porque Cristo nos deu vida. Em Cristo Jesus, Deus nos dá vida. Nós fomos mortos um dia. A Bíblia diz lá em Romanos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus nos amou com amor tão grande e Ele nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, eu e você somos cidadãs do reino de Deus. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos nesse mundo? Estamos, mas não pertencemos. Não volte o seu coração para trás. Não volte. Porque Deus libertou a mim e a você para a gente não mais voltar. Eu estou falando isso porque muitas vezes a gente, mesmo crente, a gente está, como eu falei anteriormente, não brinca com Deus, brincando de ser crente. Pastor Hernando Dias Lopes usou a expressão, flertando com o pecado, paquerando com o pecado, cometendo o pecado, vivendo os pecadinhos que a gente chama. São coisinhas pequenas, pecadinhos que a gente chama. É pequeno isso, pecadinhos. Andando no mundo, fazendo ainda as coisas do mundo. E só Deus sabe o que é. Só Deus sabe. Então, não brinque com Deus. Não brinque de ser crente. Não brinque. Não brinque de ser crente. Há uns 20 dias, não mais. Eu acho que 1 mês e meio atrás, mais ou menos, eu preguei aqui, eu contei um testemunho de um pastor. Eu era pastor da Cairóis e esse pastor foi pregar lá na nossa igreja. Ele foi pregar na nossa igreja, presta atenção. E naquele dia, antes de pregar, o telefone tocou. E quando ele foi pregar, ele estava muito alegre. Ele disse, meus irmãos, eu vim pregar aqui com grande alegria em Fortaleza, mas eu recebi a notícia agora que me deixou ainda muito mais feliz. Aí alguém perguntou, um presbítero lá, fala aí para a igreja. Ele disse, se eu contar para a igreja o que foi, eu recebi uma ligação da minha esposa. E ela disse que o meu filho foi para a igreja. A gente toma um susto, não, o filho do pastor foi para a igreja. Deixa eu explicar para vocês, ele disse, por que é que eu estou feliz. O meu filho era do louvor da igreja. Casou com uma ministra de louvor da igreja, os dois da igreja. Ele começou na casa dele, cantando músicas que não eram para engrandecer a Deus. Depois, cantando músicas que não eram para agradecer a Deus, ele começou a cantar fora da igreja. Depois que ele começou a cantar fora da igreja, ele começou a sair da igreja. Cantava na igreja e cantava fora da igreja. Eu não estou falando um de fora que entrou. Eu estou falando um de dentro que está saindo. Um de dentro que está saindo. Não é um de fora que está entrando. É um de dentro que está saindo. E ele dizia, ele começou a cantar fora da igreja. Depois a mulher dele também saiu. E eles começaram a cantar fora. E começaram a deixar de ir para a igreja. E começaram a beber. E já tinha mais de 3 anos que eles não apareciam nem na igreja. E cantavam em barzinho. E a minha esposa ficou feliz, porque nós convidamos e eles estavam indo para a igreja naquele dia. Olha a alegria do pastor, porque o filho estava visitando a igreja. Alguém que era de dentro da igreja, naquele dia estava visitando a igreja. Não brinque de ser crente. Esse rapaz era ministro de louvor da igreja com a esposa. Começou a cantar música em casa, que não era de Deus. Começou a cantar em casa. Depois se distanciou, saiu do ministério de louvor, saiu da igreja, foi embora da igreja. Não brinque de ser crente. Tem muita gente que fica brincando de ser crente. Não brinque de ser crente, porque de Deus não se zomba. Aquilo que você semear, aquilo que você plantar, você vai colher, você vai semear. Não se engane. Aí a mulher de Ló olha para trás. Cuidado com olhar para trás. Cuidado com essa volta que dá o seu coração ao passado. Cuidado. Tem muita gente
Tem muita gente que é crente, mas que ainda anda vivendo e fazendo coisas que, como crente, não deveria fazer. Não deveria fazer. Tem muita gente que é crente, mas que anda fazendo o que não deveria fazer. Não deveria fazer. Não deveria estar flertando. Não deveria estar brincando com Deus. Não deveria estar brincando com Deus. Eu e você já fomos libertos desse mundo. Que nós não voltemos para esse mundo e nem para a prática desse mundo. Não se engane. De Deus não se zomba. Aquilo que eu e você plantarmos, nós vamos colher. Aí a mulher de Ló olha para trás, por quê? Porque voltou o coração para o passado. Meu irmão, nós não somos mais do passado. O nosso passado foi sepultado. Jesus na cruz do Calvário jogou para trás dele e nos perdoou. E nos convida a caminhar em direção à Nova Jerusalém. A cidade onde vai ser a nossa morada. Nós não somos daqui. A Bíblia diz que ele foi preparar lugar. E ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar para nos levar. Então, enquanto estamos aqui, não brinque de ser crente. Não brinque com Deus. Não brinque com a palavra de Deus. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Feche os seus olhos. O Ministério de Louvor, vem aqui para frente, por favor. Curve a sua cabeça e ore ao Senhor. Eu falei nessa noite que Deus sempre nos dá oportunidade, nos dá aviso e oportunidade. Talvez nessa pregação Deus está dando para você um aviso e uma oportunidade. Talvez nessa palavra Deus está dizendo para você, eu estou avisando a você. Eu estou dando uma oportunidade a você de não permanecer onde você está. Eu estou dando a oportunidade a você de não brincar com a minha palavra. Deus está falando para você de não brincar com a minha palavra. Eu estou dando a oportunidade a você de não voltar o seu coração para aquilo que envergonhou você no passado. Hoje você vive para a glória de Deus. Deus te comprou e me comprou para glorificar o nome dEle e somente glorificar a Ele. Já passou do tempo de brincarmos de ser crente. Já passou o tempo. Deus te convida a buscar estar mais perto dEle. Mais perto dEle dia a dia. A buscar andar com Ele dia a dia. A honrar a Ele. Seu trabalho. Na sua escola. Na sua vizinhança. No seu casamento. Deus te convida a honrar a Ele. Deus te convida a andar bem perto dEle. Bem perto dEle. Quem nessa noite quer andar mais perto de Deus, dá um glória a Deus. Então canta essa canção que faz dela uma oração. Perto quer estar. Canta essa canção e faz dela uma oração. Diz para Deus, Senhor, eu quero estar mais perto de Ti. Senhor, hoje o Senhor está me dando uma oportunidade, Senhor. O Senhor está me avisando e me dando uma oportunidade. Senhor, não deixe eu desperdiçar essa oportunidade. Me ajuda, Deus. Não esqueça que Deus não se zomba. A igreja canta com o Ministério do Louvor. Prazer maior não há do que viver e te adorar.
a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não me importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. A Bíblia diz que Jesus chega para os discípulos e diz: olha, eu não vos tenho chamado mais servos, mas tenho vos chamado de amigos. E eu e você que temos pessoas que são nossos amigos e sabemos que são amigos mesmo, nós sabemos que a última coisa que a gente deseja fazer por um amigo da terra é magoá-lo. Jesus diz para você: eu não te chamo mais servo, eu tenho te chamado de amigo. Então procure não fazer aquilo que desagrada o nosso único, verdadeiro e melhor amigo, Jesus. Procure viver uma vida que honra a Deus, que engrandece o nome do Senhor. E eu não falo isso como jargão, porque só quem ganha com isso somos eu e você. Sabe, honrar a Deus só traz recompensa para nós, porque nós não podemos dar nada a Deus, nós não podemos acrescentar a Deus absolutamente nada. Andar com Deus, honrar a Deus, só traz recompensa para a nossa vida, só traz alegria para a nossa vida, só traz realização para a nossa vida. Não traz nada para Deus. Sem mim, Deus continua sendo a mesma coisa. Agora, sem Deus, quem sou eu? Quem é você? Então vamos honrar esse nosso maior e melhor amigo, Jesus. Vamos engrandecer o nome dele com a nossa vida, com as nossas palavras, o nosso comportamento, a nossa atitude, o nosso falar, o nosso olhar, o nosso sentir, até o nosso pensar. Deus, nessa noite, está te dando um aviso e te dando uma oportunidade de corrigir aquilo que precisa ser corrigido na sua vida. Se você não está conseguindo, então clama a Deus, diz: Senhor, me ajuda, corrige isso na minha vida. Ele vai corrigir, Ele vai te ajudar, porque Ele está vindo buscar uma igreja santa, Ele está vindo buscar um povo santo, separado para a glória dEle. Não pense, não se engane, achando que você vai subir, levando uma vida de qualquer forma. Não se engane. Ele vem buscar uma igreja santa. Adorarei somente a ti, Jesus. A igreja canta: eu te louvarei. Glória a Deus. Fica de pé. Receba a bênção. Que Deus te conceda uma semana cheia de paz, cheia de alegria. Que acima de tudo, Deus conceda a graça de você andar na presença e no temor dEle.
Não se preocupe com as outras coisas. O Senhor vai acrescentar à sua vida. Aquele que lhe falta, Deus vai suprir. Que Deus é o Deus de providência. Aquele que vier contra você, acalme o seu coração. Deus vai te proteger. Aquele que lançarem contra você, Deus vai te livrar. Os perigos que vêm sobre você, Deus é quem guarda a sua vida. Acalme o coração, apenas e tão somente. Honre a Deus e ande na presença desse Deus. O mais, tudo vai ser acrescentado. Que o Senhor Deus te abençoe. Que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que esse Deus poderoso, cheio de misericórdia, o grande El Shaddai, tenha misericórdia de ti e sobre ti levante o seu rosto e te conceda graça e paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. E te dê paz. Canta ao Senhor, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça. A igreja recebe e diz: de paz. Glória a Deus, que a bênção do Senhor seja sobre vocês. E uma semana cheia de paz, em nome de Jesus.